Olá, boa tarde a todos. Esse é o nosso quarto encontro, Encontro Coruja, na disciplina Reconceituado, Serviço Social Reconceituado, e iremos dar início à nossa discussão sobre os pontos relevantes do último card de estudos, que é os entraves e as perspectivas da intenção de ruptura. E aí é importante a gente fazer uma lembrança sobre os outros cards. Os entraves e as perspectivas da intenção de ruptura. Quer dizer, quando se fala na intenção de ruptura, se fala na intenção de ir para o encontro de um serviço social mais progressista, de um encontro de um serviço social que falasse uma linguagem mais próxima à classe trabalhadora. Com esse intuito, se dá a proposta de uma modificação de um serviço social que é tradicional, com perspectivas positivistas e indo para um serviço social mais progressista, com perspectivas marxistas. Então, vamos relembrar. Nós tínhamos, até a década de 1960, um serviço social tradicional, oriundo da Europa e dos Estados Unidos, um serviço social voltado para a assistência de doar alguma coisa a alguém que precisa. Então, esse era o papel das assistentes sociais, ali pautadas até a década de 60, como as moças da caridade, como as moças de bondade, que estavam ali para servir aos pobres. Quer dizer, então, o serviço social tradicional houve a criação da classe burguesa contratando as mocinhas, porque o serviço social sempre foi uma profissão altamente feminina, então, tratando as mocinhas bondosas para ajudar aos pobres. Então, até 1960 era essa característica. Existe um serviço social tradicional que está ali para servir os pobres e ser as meninas boazinhas. Só que esse serviço social não estava mais condizente com as propostas econômicas, políticas da classe trabalhadora. E aí, em 1960, o serviço social começa a se questionar se era isso que gostaria de perpetuar. Então, em 1960, há a grande explosão do movimento de reconceituar aquilo que já estava conceituado, que já tinha teorias pautadas, teorias, metodologias, objetos de intervenção da profissão de serviço social. Então, precisaria reformular, precisaria de um novo conceito, e aí se há o grande movimento de reconceituação da América Latina em 1960.
e aqui no Brasil, a partir de 1967. Por que a partir de 1967? Porque se na América Latina começa-se em 1960, em 67, no Brasil, por conta da ditadura militar. E por que essa resistência dos profissionais daquela época de discutir uma reformulação, vamos colocar assim, do serviço social? Porque a proposta que vem do movimento da América Latina em 1960 é uma proposta com uma discussão mais política, mais teórica, mais voltada para a mais-valia daquele trabalhador. Aquele trabalhador que está ali na labuta, trabalhando e dando suor para que a classe dominante tenha mais poderio. Então, a discussão do serviço social passa a pautar, passa a ter um caráter mais político a partir do momento que busca, na referência teórico-filosófica, a discussão dessa mais-valia nos apontamentos marxistas. Então, a partir desse momento, há uma ruptura de um serviço social tradicional para um serviço social voltado para as classes trabalhadoras e apontando uma discussão mais progressista, apontando uma discussão mais teórica, metodológica, com processos que dê mais ênfase na classe trabalhadora. Então, os entraves foram quais são os entraves que houve com essa proposta? Porque nós estávamos no Brasil num período de ditadura militar, as nossas instituições um modelo econômico desenvolvimentista. Esse modelo desenvolvimentista quer dizer que a parte econômica é muito mais importante que a social, né? A gente não pode esquecer disso. E os entraves que houve como é que eu vou, se a profissão de serviço social é uma profissão de intervenção da sociedade, intervir naquelas pessoas, como que eu vou intervir naquela realidade, naquelas pessoas, se eu trabalho numa instituição positivista, com pensamento positivista, e se eu estou numa sociedade que é altamente capitalista, altamente com um modelo econômico desenvolvimentista. Então, esse foi um dos grandes entraves que nós tivemos, que o serviço social teve nas nossas atuações, nas nossas intervenções. Porém, é importante ressaltar que esses entraves nada atrapalharam as nossas intervenções. E aí eu dou como exemplo eu mesma, que sempre trabalhei num sistema prisional que é altamente positivista, altamente torturador, altamente punitivo. Eu sempre encontrei espaços que eu pudesse fazer a minha prática progressista com mais discussões reflexivas, para que aquele homem que esteja encarcerado
refletisse sobre os danos que ele cometeu na sociedade e, assim, fazendo mais conscientizado dos seus atos. Quer dizer, então, eu parti por esse princípio para ajudá-lo na intenção de romper os seus limites enquanto homem pobre e morador da classe ou de uma comunidade mais empobrecida. Então, a gente teve algumas entraves nas nossas atuações metodológicas e teóricas do serviço social, porém, a gente teve bastante perspectiva. Por quê? Porque o Brasil foi um dos países, e principalmente no Rio de Janeiro, foi um dos lugares que mais produziram livros teóricos, metodológicos, com essa proposta mais marxista. Então, isso é importante colocar. O outro ponto que está lá no card para a gente estudar é a formulação de estratégias de intervenção, o compromisso político da profissão construído nos anos 70 e 80. Eu até já falei um pouco sobre isso há poucos minutos atrás, porque houve estratégias a partir do momento que o serviço social se põe contra os desmando político ideológico de algumas pessoas que estavam no poder. Então, isso é importante a gente colocar. O outro ponto é transição democrática e serviço social redimensionando as possibilidades interventivas. O redimensionamento das nossas práticas interventivas, isso sempre vai haver, a partir do momento que a nossa prática interventiva ela não é estática, ela tem mudanças. Então, a partir do momento que você sabe muito bem o que fazer nas suas práticas interventivas, é que vai se mudando as possibilidades e as garantias de intervenção naquela realidade. Outro ponto a ser discutido é as bases teóricas e éticas políticas para a construção de um novo projeto profissional. E aí eu falo para vocês que é de suma importância que qualquer prática que você tenha e que você vá trabalhar, você precisa construir um projeto de intervenção, construir um projeto profissional baseados em teoria, baseados em ética, baseado na política, que você esteja inserido. Quando eu digo isso, é dizer que, ao adentrar numa instituição para trabalhar com um pensamento mais progressista, é importante que você faça o perfil da instituição, que você analise o perfil da instituição, quem são os seus gestores, quem são as pessoas que trabalham naquele ambiente, e assim você vai traçar o perfil institucional. Traçando o perfil institucional, você sabe bem aonde você pode trabalhar. Fazendo isso, você tem um outro perfil a ser produzido, que é o perfil dos seus usuários. É de suma importância que você saiba aonde você está trabalhando e com quem você vai trabalhar. A partir do momento que você traça o perfil dos seus usuários, você passa a conhecer seus usuários. Assim, você começa a traçar os projetos de intervenção que são de suma importância para a sua atuação. Então, é muito importante
que, ao adentrar para trabalhar numa instituição, em qualquer instituição que seja, você trace esses projetos, esses planos, vamos colocar assim, de trabalho, para que você faça um bom trabalho, ok? Então, eram esses 4 pontos que eu gostaria de colocar para vocês. Vejam meus slides que eu coloquei em avisos, que ali tem até alguma leitura para você ler, para você adquirir o livro que eu coloco ali, que é de suma importância para o maior conhecimento. Então, estou à disposição e sempre entre em contato comigo, ok? Obrigado.